cuida, Ele cuida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Dá um pouco de retorno para mim, por favor. E um pouco de reverb. Ruth, capítulo de número 1. Ruth, capítulo de número 1. Verso de número 16. Livro de Ruth, lá na Antiga Aliança, capítulo 1, verso 16, diz assim: ao que lhe respondeu Ruth: não insista comigo, para que te abandone e deixe de seguir-te. Não insista comigo. Quantas vezes a gente fala isso para Deus? Deus, o Senhor está insistindo, eu não quero nada, mas Deus vai continuar insistindo. Não insiste comigo para que te abandone e te deixe de seguir. Por onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morrer, morrerei eu, ali haverei de ser sepultado. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo não seja a morte que me separe de ti. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres da cidade comentavam: será que esta é a Noemi? O livro de Ruth é um livro que conta uma história e que os principais personagens são mulheres. O livro de Ruth tem um personagem que começa a história por causa dela. É uma mulher chamada Noemi. Diga comigo, Noemi. O outro personagem dessa história é Ruth. Diga comigo, Ruth. E a outra personagem é Orfa. Diga comigo, Orfa. Três mulheres onde tem um destino, onde tem as suas decisões, mas tudo começa com Noemi. Noemi é uma mulher judia. Noemi é uma mulher casada com Elimeleque, morando em Belém de Judá. Noemi decide com o seu marido e com seus dois filhos, Malom e Quilom, ainda pequenos, um casal com dois filhos pequenos, morando em Belém. Eles decidem poder sair de Belém para poder ir para as terras de Moabe. Entenda que a vida é feita de decisões. Decisões definem destino. Decisões fazem você poder seguir caminhos, a quais podem ser caminhos de resultados positivos ou resultados negativos. Mas entenda que em todo tempo nós estamos decidindo. Queira você entender, não, em todo tempo nós estamos decidindo, desde as coisas mais simples da vida até as coisas mais complexas nós estamos decidindo. Ao acordarmos, nós decidimos qual é a camisa que nós vamos vestir, qual é a calça que nós vamos vestir, qual é o sapato ou o tênis, qual é o calçado que nós vamos vestir. Nós estamos decidindo. Estamos decidindo o que vamos almoçar, o que vamos comer. São decisões simples. Assim como outras mais complexas também, nós decidimos na vida onde moramos, aonde trabalhamos, qual função, qual papel que nós executamos. Estamos cheios de decisões. Decidimos algumas coisas a fazer, decidimos outras coisas a não fazer. Em todo o tempo da vida nós estamos decidindo. Desde quando somos criança até enquanto nós tivermos fôlego, nós vamos ser pessoas que estaremos decidindo algumas coisas.
Algumas decisões nos levam a podermos ser honrados, algumas decisões nos levam a podermos subir níveis, outras decisões nos levam a podermos cair, a nos chatear, a nos magoar, a nos entristecer, porque são decisões que talvez não foram as melhores, mas em todo tempo nós estamos decidindo. Nós estamos aqui porque nós decidimos vir para o culto. Nós estamos aqui porque decidimos sair da nossa casa ou vir direto do trabalho e decidimos vir adorar ao Senhor, exaltar o nome dEle. Nós decidimos, alguém decidiu aqui? Nós decidimos em poder vir para o culto dizendo: Senhor, hoje eu vou te adorar, hoje eu vou agradecer. Senhor, eu decidi ir para o culto para que o Senhor fale comigo. Eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso de uma direção, eu preciso que o Senhor possa me orientar. Em todo tempo nós estamos decidindo. Noemi, juntamente com Elimeleque, Malom e Quilom, eles decidem poder sair de Belém de Judá para ir às terras de Moabe. Só que essa decisão que eles tomaram foi por um motivo, foi o motivo de poder ter acabado o pão em Belém. Houve uma escassez de alimento, houve uma escassez de pão. E parece algo meio contraditório, porque a palavra Belém, cidade de Belém, significa a cidade do pão, o lugar do pão. Entenda que no lugar do pão faltou o pão. Que coisa que nós vamos olhar. Belém, que é a cidade do pão, o lugar do pão, falta pão. Seria como nós podemos ir numa cafeteria e na cafeteria não ter café. Seria como nós irmos numa pizzaria e na pizzaria não tem pizza. Seria como nós podemos ir numa loja de outlet, de calçado, de camisas, de roupa, e não ter calçados nem camisa. Entenda uma coisa, no lugar que era para ter pão, faltou pão. Isso faz que eles então vão sair do lugar que eles estão para poder ir para a terra de Moabe. Eles decidem a poderem sair do lugar que está ali, que teria que ter pão, não tem, está passando uma escassez, e agora eles vão para a terra de Moabe. Entenda que essa decisão foi uma decisão por necessidade. Diga comigo, decisão por necessidade. Eles vão para a terra de Moabe porque eles decidem por necessidade. E quando eles chegam na terra de Moabe, lá acontece uma tragédia. Elimeleque morre, que é o marido de Noemi. Ela fica só para poder continuar criando seus dois filhos, Malom e Quilom. Os dois filhos crescem, casam com duas mulheres moabitas, e esse casamento dura pouco tempo, porque Malom e Quilom também morrem. E agora fica somente Noemi e as duas noras, que é Ruth e Orfa. Entenda uma coisa, que uma decisão que eles tomaram agora por necessidade faz que Noemi está numa terra distante, longe dos seus parentes, longe da sua família, dos seus primos, dos seus tios, longe de pessoas conhecidas. E ela está vivendo um luto. O luto que ela está vivendo é o luto de um marido, o luto de um filho, o luto de pessoas que ela amou, pessoas que ela se dedicou, pessoas que ela sonhava, pessoas que ela projetava que ela pudesse ter assistência dos seus filhos, enquanto o seu marido faltou, porque também o seu marido faleceu. Agora ela está longe da família, longe de todos, numa terra estranha. Com certeza esse período de luto ela passa com dor, com sofrimento, com angústia. Talvez a depressão vai querer bater nela, talvez o medo, a ansiedade, o desespero. Ela está longe de casa, ela está longe da terra que ela cresceu, e não tem ninguém para dar um abraço, não tem ninguém para poder consolar, não tem ninguém para poder dar uma palavra, não tem ninguém para poder mandar um WhatsApp, não tem ninguém para poder ligar de via telefone, não tem ninguém. Ela está só com duas noras que não conheceu a terra. Entenda que ela entra em um sofrimento, ela entra em uma dificuldade, porque Noemi teve uma decisão a qual ela decidiu por necessidade. Todas as vezes que nós tivermos que tomar uma decisão por necessidade,
nós estamos sujeitos a poder ter sofrimento, dores, angústias e dificuldades, e não ter ninguém ao nosso lado no momento que nós esperamos. Eu não posso decidir por necessidade, eu não posso poder, diante de uma necessidade, tomar uma decisão na minha vida, em poder tomar uma direção, em poder fazer alguma coisa, comprar, vender, mudar geograficamente. Eu não posso mudar, eu tenho que fazer como o salmista: esperei no Senhor com paciência, o Senhor se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, e estendeu as suas mãos, e me ajudou e me fortaleceu. Eu vim aqui nessa noite para te dizer: não tome decisões por necessidade, não tome decisões por necessidade. Sabe por quê? Porque aquele momento que ela tomou a decisão, não tinha pão, mas o tempo que passou, o tempo foi longe, e o pão retornou para a cidade dela, fazendo que ela queria voltar agora para a cidade. Entenda uma coisa: a necessidade hoje acontece, mas amanhã o Senhor supre. A dificuldade hoje acontece, mas amanhã o Senhor ajuda. Aleluia. Espera com paciência nele. Não tome nenhuma decisão por necessidade. Por necessidade, talvez assim: eu estou numa necessidade financeira, vou tomar uma decisão por isso. Não, em nome de Jesus, eu estou com o ministro da palavra de Deus nessa noite para poder falar uma palavra ao seu coração. A necessidade financeira Deus vai suprir no lugar que você está e o que você está fazendo. Talvez você está com uma necessidade de relacionamento e você quer tomar uma decisão no relacionamento. Não, Deus vai ajudar nesse relacionamento e vai fortalecer. Não tome nenhuma decisão por necessidade. Nós somos aqueles que às vezes queremos tomar decisões por necessidade, mas além de necessidade, às vezes nós também tomamos decisões por sentimento. Porque tomar decisão por necessidade é como se você fosse tomar a decisão pela lógica humana, pelo sentido que faz ter razão de tomar uma decisão dessa. Mas também nós corremos o risco de tomar decisões pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Às vezes nós falamos assim: mas eu estou sentindo isso daqui, eu estou sentindo que não está legal, eu estou sentindo isso, que eu devo fazer isso, eu estou sentindo que eu devo fazer aquilo. Entenda uma coisa: Jeremias capítulo 17 vai dizendo que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o nosso coração, enganosa é as nossas emoções, elas podem nos sabotar. Sabe por quê? Porque as emoções, elas são circunstanciais. Eu vou sentir o que a circunstância à minha volta está sugerindo que eu possa sentir. Eu sinto frio, eu sinto calor, eu sinto raiva, eu sinto alegria, eu sinto alguma coisa que é circunstancial. Você está aqui nessa noite, talvez está com o coração alegre, nós estamos tendo um culto maravilhoso, mas pode ser que daqui 5 minutos, quando você sair daqui, você recebe uma ligação com alguém te ofendendo, com alguém falando alguma coisa para você, com alguém denegrindo a tua imagem, com alguém te difamando, e o seu sentimento vai mudar completamente ao sentimento que você está aqui nessa noite. Basta alguém falar alguma coisa que mexe com você e todo o seu sentimento muda, e talvez você quer tomar uma decisão. Entenda uma coisa: sentir é algo circunstancial, sentir é algo que nós estamos passando à nossa volta, e eu e você não podemos ser sabotados por aquilo que nós estamos sentindo. Não podemos ser sabotados pelas nossas emoções, porque o que eu sinto hoje pode ser que eu não sinta amanhã. Quem aqui já sentiu alguma coisa e depois no outro dia mudou o seu sentimento? Tem alguém aqui? Por quê? Porque o sentimento é circunstancial, é aquilo que você está vivendo, depende do momento que você está vivendo, é o que você vai estar sentindo. E se nós tomarmos decisões por isso, nós podemos errar, falhar, podemos sofrer.
E Deus não nos chamou para nós tomarmos decisões por aquilo que nós sentimos. Deus não nos chamou para nós tomarmos decisões por necessidade que nós passamos. Deus nos chamou para que nós possamos tomar decisões pelo propósito da sua palavra, a qual nós devemos ouvir. Eu vou falar de novo: as decisões que nós devemos tomar devem ser as decisões quando nós ouvimos a Deus, decisões pelos propósitos de Deus, decisões que nos levam a dizer: eu estou decidindo porque há um propósito que Deus está colocando para que eu possa decidir por esse caminho. Não, chacoalha quem está do teu lado, fala assim: hoje Deus está cuidando de você. Sabe por quê? Porque haveria decisões que você tomaria, que você se daria mal, você se entristeceria, você se chatearia, e no futuro Deus conhece, e o Senhor está dizendo: eu cuido de você, eu cuido de você, eu bloqueio e paro a você tomar certas decisões, para não se machucar, não se ferir, não se magoar, não se entristecer. Eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito para você, eu tenho objetivo na tua vida. Decisões. As decisões são circunstancial. E quando eu penso que decisões são circunstanciais, elas são passageiras, porque tudo que é circunstancial é passageiro. E tudo que é passageiro, eu tenho que entender que não é eterno. Entenda uma coisa, que a circunstância não pode me mover. Eu tenho que ser movido por aquilo que Deus fala. Eu tenho que ser movido por aquilo que Deus me orienta. Se Deus falar comigo, eu aprendi, irmãos, às vezes a gente leva tempo diante de Deus, numa caminhada, numa jornada no Evangelho, e a gente às vezes toma decisões por necessidade, ou toma decisões por emoções, que a gente vai aprendendo com a vida. E o que eu estou dizendo aqui, são 26 anos de caminhada com Jesus, a qual algumas vezes a gente tomou decisões por necessidade, tomamos decisões por emoções, e o resultado disso foi um resultado amargo, entristecido, um resultado de choro, a qual Deus poderia estar ali nos ajudando, sem poder passarmos por isso. Entenda que eu não posso me mover por aquilo que eu vejo, porque a circunstância eu vejo. Eu tenho que me mover por aquilo que eu creio. Eu vou falar de novo: eu tenho que me mover por aquilo que eu creio. Eu não me movo por aquilo que eu vejo. E circunstância aí eu estou vendo, eu estou sentindo, ou então faz sentido, faz lógica. Faz lógica, eu vou fazer isso porque vai dar certo nisso, fazer isso porque dá certo. Entenda uma coisa: se Deus falar para mim ficar parado, eu fico parado. Mas se Deus falar para mim dar um passo, eu não fico mais um segundo parado. Eu vou falar de novo: eu tenho que me mover por aquilo que Deus fala. Você lembra de Abraão, Gênesis capítulo de número 11, que Deus vai chamar Abraão. Abraão está com 75 anos de idade, e Deus vai falar com Abraão. Quando Deus vai falar com Abraão, Abraão tem 75 anos de idade. Quantos anos que Abraão tem? 75 anos de idade. A gente pensa que 75 anos já passou da idade de Deus poder mostrar os seus propósitos, mostrar o seu destino, falar com a gente, mas Abraão tinha 75 anos. Entenda uma coisa, que não há limite para Deus poder falar, não há limite para Deus poder orientar, não há limite para Deus falar para você se mover. Às vezes a gente tem pessoas com 40 anos, 50 anos, está dizendo: eu sou velho. Eu tenho 53 anos, irmão, ano que vem eu estou entrando na casa de 54, mas eu quero chegar como Caleb, aos 70 anos de idade, no lugar da promessa de Deus, e poder dizer: Senhor, eu ainda tenho força como aquele que tinha 40 anos de idade. Aleluia. A carne pode estar velha, mas o espírito está novo, porque o Senhor me renova todas as manhãs. Não é a palavra de Deus que se renova, porque senão ela se tornaria velha, mas é a palavra de Deus que nos renova a cada manhã. Sabe o que nos renova e nos deixa novo? É a palavra de Deus todos os dias. Abraão está com 75 anos,
E os 75 anos, Abraão ainda tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e ser movido por Deus. Abraão está agora lá na casa do seu pai Terá, onde há uma idolatria, onde Deus o chama dizendo: Abraão, sai do meio dessa idolatria, sai do meio desse ambiente, porque eu quero que você vá para um lugar a qual eu vou te usar. Você será abençoado, você abençoará os que te abençoam, mas amaldiçoados serão os que te amaldiçoarem. Entenda uma coisa, Deus vai falar com Abraão para ele ter um propósito, um objetivo. Abraão tem que deixar o conforto da casa, Abraão tem que deixar o materialismo. Abraão não sai por emoção, Abraão não sai por necessidade, Abraão sai porque ouviu a voz de Deus ao seu ouvido, ao seu coração, e obedeceu ele. Entenda uma coisa, Deus ainda fala com jovens, Deus ainda fala com pessoas maduras, e Deus ainda fala com pessoas que estão pensando que já são velhas, mas não são. Entenda uma coisa, não se mova por emoção, não se mova por necessidade, mas se mova pela palavra de Deus, por aquilo que Deus fala com você. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abraão ouve, e Abraão, quando ouve, ele vai se mover porque ele ouviu Deus. E quando ele ouve Deus, ele vai se mover para um propósito, para um objetivo, algo que Deus está falando com ele. Eu e você temos que nos mover, nós temos que tomar decisões por aquilo que Deus fala. Eu essa semana orando, eu falei assim: Deus, eu não quero mais na minha vida tomar decisões, nem por necessidade, nem por sentimento. Agora as minhas decisões são decisões em ouvir a tua voz e a tua palavra. Tem que ter propósito, tem que ter objetivo para todas as decisões. Elas têm que ter propósito, ainda que nós pensamos que é coisa de louco, coisa de doido, mas quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus realiza. Eles saem, vão para a terra de Moabe. E quando eles vão para a terra de Moabe, a gente encontra Noemi, que é essa mulher que está enlutada. Ela perde o marido, perde os filhos. Entenda que o ciclo da vida é que os filhos levem os pais à sepultura, dê assistência aos pais. Agora, uma mãe e um pai poder levar os filhos a um velório, isso deve ser uma dor horrível. Eu tenho acompanhado pessoas que já passaram por isso. Como pastor, a gente acompanha famílias que já passaram por isso. Nós entendemos a dor, sentimos a dor dessa pessoa. Entenda como Noemi está arrasada nessa situação, porque Noemi sai, ela está longe, agora não tem ninguém. Entenda uma coisa, não tem ninguém para abraçar, não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para acolher, porque ela está distante. Noemi saiu sem uma direção de Deus. Noemi tomou uma decisão sem Deus ter falado nada dela poder. E aí, quando foi mais tarde, o alimento voltou para Belém, o pão retornou para Belém. Entenda uma coisa, eu e você temos que saber e aprender a passar pelo processo de Deus. Entenda uma coisa, ela correu de um processo que Deus estava fazendo lá em Belém. Entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao nome do Senhor. Existem processos que Deus nos coloca, que nós precisamos estar para passar e poder ver a glória. Como é que nós vamos falar que Deus cura se não houver doença? Como é que nós vamos falar que Deus provê se não houver escassez? Como é que nós vamos falar que Deus é justo se não houver injustiça? Como é que nós vamos falar que existe milagre se não há problema algum? Aleluia. Como é que nós vamos falar da glória e da maravilha de Deus se não houver alguma coisa que Ele faça no ambiente que nós estamos? Entenda uma coisa, o ambiente que você está, Deus é poderoso para mudar, fazer uma nova fase, um novo tempo, uma nova história, te dar uma nova estação. Entenda uma coisa, que você pode ser a resposta dessa situação aonde você está vivendo. Ei, não precisa tomar decisões por necessidade, mas se mova por aquilo que Deus falar ao seu coração. Noemi agora está lá longe
longe, distante. E quando Noemi está longe, distante, ela tem as suas duas noras. As duas noras agora estão com ela. Uma chama Orfa e a outra chama Ruth. Diga comigo, Orfa e Ruth. Quem são essas duas noras? São moabitas. Diga comigo, moabitas. As moabitas, ou os moabitas, eles jamais estavam nos planos de Deus, jamais estavam nos projetos de Deus, porque os moabitas e os amonitas são um grupo de pessoas que vieram de uma relação incestuosa com Ló. Quem aqui lembra de Ló? Ló, sobrinho de Abraão. Ló vai para Sodoma, Gomorra. Deus então envia fogo do céu, destrói aquela cidade. E quando Ló está saindo de lá com a sua esposa e as suas duas filhas, agora a esposa de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Deus havia falado: você sai desse lugar de Sodoma, mas não olha para trás. Mas a olhada que ela teve para trás fez que ela perdesse a vida, virasse uma estátua de sal. Entenda uma coisa aqui: do lugar que você saiu, não olha mais para trás, irmãos. Do lugar que você saiu, não é para olhar mais para trás. Do lugar que você saiu, é só para frente. Entenda uma coisa, é só para frente, é daqui para frente. As coisas velhas se passaram, tudo ficou para trás. Mas a esposa de Ló estava falando: mas ficou o meu guarda-roupa, ficou a minha casa, ficou a minha mesa, ficou os meus talheres, ficou o jogo lá, mas para trás ficou algumas coisas pendentes, ficou alguns valores. Entenda uma coisa: a sua vida tem mais valor do que qualquer coisa que ficou lá para trás. Mas ficou algumas amizades, ficou algumas pessoas lá atrás. Entenda uma coisa: fuja, corra, olha para frente. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não é tempo mais de olhar para passado. Ninguém mais vive de passado. O passado passou, é hoje, é agora, é daqui para frente. Entenda uma coisa, que é daqui para frente. Quando Deus nos fez, Deus nos colocou os olhos na frente. Quando Deus nos fez, Deus colocou a boca na frente, colocou o nariz na frente. Olha, os seus pés estão para frente, olha, as suas mãos estão para frente. Não tem olho atrás, não tem nariz atrás, o pé não está voltando para trás. Sabe o que significa? Deus te fez para você avançar, é para ir para frente. Tem alguém comigo aqui para dar glória a Deus? Tem alguém comigo aqui para dar glória a Deus? Aí as duas filhas de Ló fogem com o pai, vão para as montanhas. Agora elas vão embebedar o pai, Ló, e elas vão ter uma relação com ele. As duas filhas têm, e as duas ficam grávidas do pai. E nasce aí os amonitas e os moabitas. Deus reprovou essa ação, e Deus falou: os moabitas e os amonitas jamais entrarão nos meus planos, nos meus projetos, jamais entrarão em algo que eu tenho para fazer no futuro. Eles estão fora, diga comigo, eles estão fora. Entenda uma coisa, que quando a gente observa que nós erramos, nós falhamos, Deus coloca fora. Então entenda que as duas que estão com ela, Noemi agora vai tomar uma outra decisão. A outra decisão que Noemi vai tomar é voltar para sua terra natal, porque na sua terra natal ela fica sabendo que o tempo de escassez passou, que o tempo difícil passou, que o tempo de luta passou, que o tempo de guerra passou. Entenda uma coisa, que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de sorrir. Há um tempo de plantar, mas há um tempo de colher. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de poder dar glória. Entenda uma coisa: há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Aquilo que talvez aconteça, uma coisa tem começo, meio e fim. Eu vou dizer de novo: tem começo, meio e fim. É que a gente pensa assim, parece que nunca tem fim, nunca acaba, nunca termina. Mas toda luta, toda guerra tem começo, meio e fim. Todo deserto tem começo, meio e fim. Eu vou falar de novo: todo deserto tem começo, meio e fim. E o Senhor está me usando aqui nessa noite para dizer: tem deserto chegando ao fim, tem luta chegando ao fim, tem doença chegando ao fim, tem tempestade chegando ao fim, tem guerras chegando ao
a um fim. Tem escassez chegando ao fim. Tem luta chegando ao fim. Tem provação chegando ao fim. Tem calúnia chegando ao fim. Tem desonra chegando ao fim. Está chegando um novo tempo. Está chegando um novo tempo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Tem alguém comigo aqui? Adora Ele, exalte a Ele. Noemi então entende que volta-se agora o pão, volta-se agora a bênção de Deus em Belém. Noemi então agora decide voltar. Diga comigo, decide voltar. Essa decisão de voltar é algo que ela precisa quebrar uma coisa, e qualquer um de nós precisamos. Porque sair é muito fácil. Sair da terra que ela está, em poder ir para um outro ambiente, tudo legal, tudo funcionando. Mas agora entenda uma coisa: voltar para o ambiente a qual ela nunca deveria ter saído. Voltar amargurada, entristecida, sem marido, sem filhos, perdeu o bem mais precioso que ela tem, que é a família. A família é o bem mais precioso que tem. Agora ela volta com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Essa volta precisa quebrar, sabe o que? Orgulho. Diga comigo, orgulho. Sabe por quê? Imagina você trabalhar num ambiente a qual você sai para poder dizer: eu vou conseguir um trabalho melhor, eu vou para um ambiente melhor, e agora eu vou ser promovido, eu vou em outro lugar. Aí você vai para outro lugar, alguém gostava muito de você, daqui a pouco você perde tudo e você tem que voltar. Você vai: será que eu vou voltar? Por quê? Porque muita gente pode apontar e dizer: está vendo? Saiu e agora está voltando sem nada. Saiu, ó como está chegando, olha só o que aconteceu. E isso pode vir dentro de nós gerar um orgulho, e esse orgulho pode impedir de nós não tomarmos uma decisão de podermos voltar para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Ei, eu vou falar uma coisa aqui para você: tem lugares que você nunca deveria ter saído, que você saiu. Qual é o lugar que você saiu que você nunca deveria ter saído? Do ambiente de comunhão e relacionamento com Deus. Sabe aquele tempinho que você tem na cama, que tinha lá na beira da cama, que você ajoelhava, orava, falava com Deus, fechava a porta, colocava a sua cara no pó e ouvia a voz de Deus? Você saiu de lá. Sabe aquele momento de adoração, de entrega ao Senhor, de comunhão que você tem e tinha, e você saiu dessa presença de Deus? Sabe aquele momento de leitura da palavra do Senhor, só você e Deus? Sabe aquele momento de jejum, de intimidade, de entrega, e que você deixou? O Senhor está dizendo: desse lugar você nunca deveria ter saído. Sabe, do ambiente de adoração. Pastor, mas eu estou no culto. Entenda uma coisa: muitas vezes a gente pode estar no culto, mas não fazendo culto. A gente pode só estar presente, de corpo presente, mas não estamos conectados com Deus. Tem lugares que nós nunca deveríamos ter saído de um ambiente de glória, de um ambiente de adoração. Olha o livro do Gênesis, que vai dizer: quando Deus descia toda tarde para poder conversar com o homem Adão. Toda tarde Deus descia para conversar com Adão. E teve uma tarde que, quando Deus desceu, Adão não estava mais no ambiente aonde se encontrava com Deus. Ele havia se escondido porque tinha desobedecido. Ele nunca deveria ter saído do ambiente a qual Deus estava presente. Ei, eu vou falar para você aqui nessa noite de hoje: Deus está com saudade de você. Deus tem um encontro com você. Deus marcou o encontro, Ele está te esperando lá no teu quarto, Ele está te esperando lá no volante do seu carro. Talvez você, mulher, lavando louça, talvez lá no banho, talvez dentro do banheiro, você tinha aquela comunhão, você tinha o seu lugar, o seu quartinho de adoração, você tinha o seu espaço. Eu não sei, talvez é na empresa, mas você tem o teu lugar entre você e Deus, e você saiu desse
nesse ambiente, e o Senhor está dizendo: eu já desci, eu só estou esperando você, eu estou esperando você, eu sei onde você está, mas eu estou te procurando. Cadê você? Eu desci aqui, Adão, para falar com você, para a gente conversar, para a gente contar os nossos projetos, eu poder ouvir a sua voz, entender o seu coração, escutar os teus objetivos. Eu estou aqui, Adão. Tem alguém comigo aqui que está entendendo? Ei, você nunca deveria ter saído. Mas o que vai entender que Noemi quebra é o orgulho, porque muitas vezes o orgulho não nos deixa voltar ao ambiente que nós não deveríamos ter saído. Só que ela quebra o orgulho. O orgulho é uma coisa que pode te levar à prepotência, soberba, e você poder não ser humilde, porque o orgulho é ao contrário da humildade. O que é humildade, pastor? Humildade vem de humus, humus vem de homem, o homem, humus vem de humildade. O que é humildade? Humildade é aquilo que é do chão. Humildade é aquilo que você está no chão, no pó. O homem foi feito do pó da terra, e o do pó da terra, é por isso que chama-se homem. A palavra homem é de humo, humo de humildade, humildade do pó da terra. Por isso que humildade, muitas vezes a gente se rebaixa, a gente se coloca no chão, e a humildade a gente reconhece que existe alguém maior do que nós, alguém mais poderoso do que nós. Então a humildade é você se colocar dizendo que existe alguém que está acima de você, é você poder reconhecer e você voltar e dizendo: me perdoa. Tem gente que não pede perdão por causa do orgulho, irmãos. Se eu pedir perdão, o que ele vai dizer? Você é bobo, você é trouxa, você é isso, e o orgulho bate, não pede perdão. Tem gente que fala assim: não, eu não vou voltar a praticar isso, não, isso que é isso, vão dizer que não deu certo, eu vou viver. Aí ele continua vivendo mal, mas o orgulho bate para ele não poder retornar. Entenda uma coisa, quebre esse orgulho, irmão, porque o orgulho pode ser um impedimento das bênçãos que Deus tem sobre a sua vida. Olha o que vai dizendo os livros de 2 Reis, capítulo de número 5, vai falando de Naamã. Naamã sai da terra dele para encontrar com um profeta, e quando vai para encontrar com o profeta, Naamã vai poder pensar que o profeta vai colocar as mãos sobre ele e vai curar a lepra da sua vida. Naamã está doente, Naamã está com uma doença de lepra, como se fosse um câncer de pele, e ele imagina que o profeta vai colocar as mãos sobre ele, Diego, e vai poder orar e ele ser curado. Esse é o pensamento de Naamã. Só que quando ele chega e bate na porta da casa do profeta, o profeta fala assim: olha, fala para esse moço aí, ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, e Deus vai sarar e vai curar ele. Sabe o que ele vai responder? Como é que ele se ousa poder? Ele não sabe quem eu sou. Eu vim de tão longe para que ele pudesse orar. Pensei que ele ia colocar as mãos sobre mim e pudesse me curar. Entenda uma coisa: tem coisas que não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é da nossa forma. Deus tem a multiforme maneira de fazer do jeito dele, da forma dele. Aceita a forma que ele faz, aleluia. Aceita a maneira que ele trabalha. As pessoas precisavam de vinho, mas ele mandou encher a talha de água, aleluia. Ei, entenda uma coisa: Elias precisava que pudesse vir água, não tinha chuva, mas ele ora para que venha fogo do céu sobre o altar. Entenda uma coisa: Deus tem uma multiforme maneira de agir. Aí Naamã vai falar o seguinte: eu vou embora. Aí o moço que está lá, o servo de Naamã, vai dizendo: meu senhor, já que nós viemos até aqui, o que custa você poder mergulhar? Não, em Damasco, aonde nós moramos, tem rios melhores. Tem Abana e tem Farpar. Lá tem 2 rios com águas cristalinas. Esse Jordão é barrento. Esse Jordão aí, você acha que eu vou mergulhar num rio cheio de barro? Se fosse para mergulhar, eu mergulhava lá onde eu moro. As águas são cristalinas. Lá tem Abana, tem Farpar. Lá eu mergulharia. Entenda uma coisa: nem tudo aquilo que enche os nossos olhos é a solução para os nossos resultados que nós necessitamos e precisamos. Aleluia.
aleluia. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus confunde os sábios, aleluia. E quando nós olhamos Naamã daquela maneira, Naamã vai dizendo assim: eu não vou. Meu Senhor, já que nós viemos até aqui, por que o Senhor não mergulha? Já que nós viemos até aqui, por que você não dá glória a Deus? Já que você veio até aqui na igreja, por que você não dá aleluia? Já que você está aqui, por que você não levanta a sua mão e dá glória a Deus? Já que você está aqui, por que você não é um voluntário? Já que você está aqui, por que não entrega a sua vida para Jesus? Já que você está aqui, por que você não se torna alguém para poder fazer a obra de Deus e ajudar? Já que você está aqui, por que você não oferta e não dizima? Já que você está aqui, por que você não extravasa e dá glória a Deus e aleluia? Já que você está aqui, por que você não aproveita o ambiente para poder viver o que está acontecendo? Aleluia! A gente vem para o culto dizendo assim: eu vou ficar de boca fechada, de braço cruzado. Já que eu estou aqui, eu dou glória a Deus, eu levanto a mão, eu dou aleluia, eu falo, eu fico em pé, eu faço porque eu já estou aqui, então eu glorifico a Ele. Já que eu estou aqui, eu vivo o ambiente, eu mergulho, eu vou mais profundo. Já que você está aqui, porque você não mergulha? Tá certo, eu vou mergulhar. Ele ouve o conselho do seu servo e ele mergulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando ele termina de mergulhar e levantar, ele levanta curado, sarado. Sabe o que estava impedindo ele? Era o orgulho, mas a humildade fez ele ser curado. A humildade faz portas se abrir. A humildade faz vidas serem salvas. A humildade faz você prosperar. A humildade faz você ser honrado. A humildade te coloca num outro patamar. A humildade te faz você poder ser reconhecido. A Bíblia diz que ele se humilhou, mas Deus o exaltou e deu um nome sobre todos os nomes, aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Entenda uma coisa, que ser humilde é se baixar. Entenda uma coisa, que a árvore com mais fruto é a que se inclina, porque a árvore seca ela não se inclina. A árvore que não tem fruto, ela fica ali, aleluia, olhando para cima com seus galhos. Mas a árvore que tem mais fruto, ela se inclina para alguém poder se alimentar dela. Entenda uma coisa, tem árvore com fruto aqui nessa noite. O Senhor está dizendo: você tem, você tem, você tem, você tem, você tem, você tem. Aí a humildade vai curar, a humildade vai te honrar, a humildade vai libertar, a humildade vai prosperar a sua vida. Ei, a humildade vai fazer você mudar de patamar, de nível, de estação. Eu vou falar de novo: a humildade vai fazer você mudar de patamar, vai fazer você mudar de nível. A humildade vai fazer mudar a tua história. Está triste, Noemi está abatida, Noemi está amargurada, Noemi está chateada, Noemi está de luto. Só que Noemi está e Noemi não é. A gente tem que entender o que é estar e o que é. Estar é circunstancial. Você pode estar hoje, mas amanhã não está. É como em Belém, estava sem pão, mas não quer dizer que Belém é sem pão. Estava sem pão. Entenda que eu e você podemos estar em algum momento triste, abatido, amargurado, chateado, mas o estar é passageiro. O estar não define quem nós somos.
O estar não define quem nós somos. Está hoje, pode não estar amanhã. Não está hoje, pode estar amanhã. O estar é passageiro, mas o ser é eterno. Que profissão você tem, Sandro? Pastor Sandro, gerente comercial. Você é gerente comercial? Você está como gerente comercial. Pastor Renato, que profissão você tem? Você é coordenador de cobrança? Você está como coordenador de cobrança. Se tiver alguém devendo aqui, ele já cobra. Pastor Diego, o que você é? Coordenador de cobrança. Só me bom. Você é coordenador de cobrança? Está como coordenador de cobrança. Então estar é algo passageiro, porque eles estão como coordenador de cobrança, está como gerente comercial, está hoje, porque se eles saírem da empresa, eles não estão mais como gerente, nem coordenador de cobrança, porque eles estão enquanto eles estão trabalhando, mas se eles saírem da empresa, eles não são mais. Então estar é passageiro. Agora ser é para sempre. Entenda uma coisa, que todos nós aqui tivemos pai ou mãe. Alguns conheceram, outros não. Mas pai deixa de ser pai, filho deixa de ser filho. O que acontece na circunstância, um pai nunca deixará de ser pai, um filho nunca deixará de ser filho. Pode passar o que for, pode acontecer o que for, um pai nunca deixará de ser pai, um filho nunca deixará de ser filho. Então entenda uma coisa, quando Deus olha para mim, Deus olha para você, Deus não olha por aquilo que nós estamos passando, Deus olha para nós aquilo que nós somos. Deus não olha se a pessoa é pecador, se errou, se falhou, se caiu, se fez o que fez, se foi por vício, foi o que aconteceu. Eu sou isso, eu sou um fracassado, eu sou um nada na vida, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um limitado. Não, irmãos, você pode estar em uma situação que passou fracasso, você pode estar numa situação que é pecado, você pode estar em uma situação de difícil momento de viver, mas você está hoje, mas não estará amanhã. Estar é algo transitório. Entenda uma coisa, Deus não olha por aquilo que você está, Deus olha por aquilo que você é. Ele é pai, você é filho. 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 Talvez você diz assim: eu sou orgulhoso, eu sou soberba, eu sou prepotente. Não, você está orgulhoso, você está prepotente, mas você, eu sou invejoso. Não, você não é, você é filho, porque você está hoje, mas não vai estar amanhã. Meu Deus do céu, eu estou sem nada, eu sou uma pessoa sem fé. Não, você está sem fé. Eu sou uma pessoa que eu sou sem esperança, eu sou sem valor nenhum. Não, Jesus não morreu por ninguém que não teria valor. A gente tem um costume de dizer assim: eu não valia nada, eu não tinha nenhum valor, eu não prestava nada na vida, aí Jesus me resgatou. Irmão, Jesus não morreu por alguém que não valia nada, Jesus morreu por alguém que tem valor. Ter valor é diferente de preço. Escuta essa: ter valor é diferente de preço. Preço é tudo aquilo que tem número e é negociável, valor é aquilo que é inegociável. Entenda uma coisa: qual é o preço dessa caneca? Ela tem um preço, por quê? Porque ela tem um número, ela tem um preço. Qual é o valor desse acrílico aqui, desse púlpito? Não, ele não tem valor, ele tem um preço, porque ele é negociável. Qual é o valor dessa caixa? Não, ela não tem valor, ela tem um preço, porque ela é negociável. Aí eu te pergunto: qual é o preço do seu filho? O meu filho não tem preço, o meu filho é inegociável. Qual é o preço da sua esposa, do seu marido? Não, a minha esposa e o meu marido não tem preço, é inegociável, então tem valor. Quando Deus morreu por mim, morreu por você, Ele não morreu porque nós temos preço, Ele morreu porque nós temos valor. Ei, você é aquele, você é filho dele, você é filha dele. Tem alguém aqui para dar glória? Tem alguém aqui para dar aleluia, aleluia? Glorifica Ele, adora Ele, exalte a Ele.
está voltando, ela retorna. E agora, quando ela está voltando, tem as duas noras. Vamos sair da introdução e agora vamos entrar na mensagem. Tem alguém que segura aí mais uma hora de pregação? Cadê os corajosos? O que Deus está fazendo aqui hoje é algo extraordinário. Deus está cuidando de você. Mesmo nas decisões erradas, Deus cuidou dela. Mesmo nas decisões erradas, Deus cuidou de Noemi. Ela está voltando, Orfa e Ruth estão voltando com ela. E ela dizem: filhas, vão embora. Eu não posso gerar mais filhos. Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Ainda que se eu tivesse um marido e ficasse grávida, até o menino nascer, crescer, vocês já estariam avançados em idade. Não tenho mais nada, vão embora, volta para suas casas, volta para sua família, volta para sua vida. E ela fala isso para as duas. E uma chama a Orfa e diz assim: ok, eu vou voltar para o lugar da minha casa, da minha família. Orfa então dá um beijo em Noemi, dá um beijo e vai embora, dá um beijo e se despede. Entenda uma coisa, que nem sempre todo mundo que te beija significa que te ama. Você lembra de Judas? Judas vai poder entregar Jesus, e Judas vai falar para os romanos: aquele a qual eu beijar é o Jesus. Judas então trai Jesus com um beijo. Nem sempre, Elias, aquele que beija, aquele que abraça, significa que está com você. Ela beija e vai embora. Ela prefere voltar à velha vida, ela prefere voltar ao tempo novo. Mas teve uma que acreditou e disse: eu vou com você. Sabe por quê? Porque Orfa é o tipo de geração que olha e fala assim: eu não tenho futuro, a promessa não é para mim. Eu sou moabita. Lembra que eu falei dos moabitas? Deus não tem plano comigo, Deus não tem projeto comigo, Deus não tem nada comigo, eu não tenho valor nenhum. Fica se vitimizando, fica se autoflagelando, fica colocando palavras: eu não tenho valor, Deus não tem nada comigo, Deus não tem projeto. Ela era moabita, ela não acreditou, porque havia um decreto de Deus que não tinha nada com moabita. Mas Ruth fala assim: eu não vou voltar para a velha vida. Já que eu vim até aqui, eu não retorno. Já que eu vim até aqui, é daqui para frente. Eu não vou voltar para a velha vida que eu vim. Eu não vou voltar para a vida que eu tinha. Eu não vou voltar para a mesmice do lugar que nunca me deu futuro nenhum. Eu quero coisas novas. Eu entendo que Deus não tem nada para mim, mas eu entendo uma coisa, minha sogra: Deus tem algo com você. Deus tem uma promessa com você, minha sogra. Deus tem uma promessa com você, porque você é do povo judeu. Então, minha sogra, eu vou fazer o seguinte: a promessa não é para mim, a promessa é para você. A bênção sempre é para os judeus, mas eu sei que se eu andar do teu lado, na hora que a promessa acontecer, eu serei abençoada. Por isso eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Aonde você comer, eu vou comer. Aonde você andar, eu vou andar. Por onde você passar, eu vou passar. O seu Deus será o meu Deus. Até na sepultura eu vou estar contigo. Não seja a morte que me separe de ti. Parece que Paulo vai falando: quem me separará do amor de Deus? A altura, profundidade, largura, espada, fome, nudez, nada me separará do amor de Deus. Nada me separará do amor de Deus. Sabe que Noemi está escutando ali de Ruth. Ruth está dizendo: nada vai me separar de ti. Eu sei que a promessa não é para mim, a promessa é para você, mas eu vou grudar em você. Sabe por quê? Porque Ruth vai falando o seguinte: eu não quero viver o salmo de número 1. Eu quero que o salmo de número 1 faça sentido na minha vida. O que é que diz o salmo de número 1, pastor? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpio, nem no caminho de pecadores, nem se detém na roda de escarnecedores.
escarnecedores. Entenda uma coisa, Ruth fala: eu não vou voltar para a velha vida de escarnecedores, de pecadores, me assentar nessas rodas, não. Bem-aventurado é o homem que medita na lei dia e noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhas não caem, e dará o seu fruto da estação própria. Não são assim os ímpios, pois o vento os espalha e não subsistirão na congregação do justo. Ruth está dizendo: eu vou andar contigo, eu vou andar ao teu lado, eu vou andar ao lado de quem tem promessa de Deus. Isso é tão verdade, irmãos, que Eliseu vai falar para Elias: Elias, eu vou andar contigo, a promessa é contigo, tu és profeta, eu vou andar contigo. Elias vai dizendo: rapaz, sai de perto de mim, Deus vai me levar, você não sabe para onde eu vou não. Se você for por Jordão, eu vou com você, se você for por vale, eu vou com você, eu não te largo. Elias ia para a direita, Eliseu ia. Elias ia para a esquerda, Eliseu ia. Elias ia para a direita, Eliseu estava lá. E aí Elias falou assim: tudo bem, já que você não me larga, entenda que quando Deus me levar, Deus vai te dar uma porção dobrada, se você estiver do meu lado. A Bíblia diz que Elias completou 7 milagres, e Elias foi tomado por Deus, e a capa de Elias caiu sobre Eliseu, e Eliseu teve 14 milagres que praticou, porção dobrada do Espírito. Ei, eu quero falar para você nessa noite: Deus tem porção dobrada para você, quem andar do teu lado. Ei, eu tenho promessa de Deus, quem andar do meu lado, eu tenho promessa de Deus. Chacoalha quem está do teu lado e diz: eu tenho promessa de Deus. Você tem promessa de Deus? Eu tenho promessa de Deus. Chacoalha ele, falando do meu lado, porque na hora que a promessa alcançar, você será abençoado. Tem alguém comigo aqui? Dá glória a Deus. Tem alguém? Dá glória a Deus. Agora olha só, a Bíblia diz que Jesus chega na beira do mar da Galileia, e naquele momento Pedro havia vindo do mar, porque a noite inteira ele tentou pescar e não pegou nenhum peixe. Jesus então entra dentro do barco de Simão, que é Pedro, e quando entra dentro do barco de Simão, que é Pedro, ele diz: vamos sair do raso e vamos para o lugar mais profundo, porque aqui no raso não dá para pegar nada, é só num lugar mais profundo. Entenda uma coisa: se eu e você queremos ver coisas extraordinárias, nós temos que sair do raso, temos que mergulhar em Deus, sair do raso. Sabe o que é sair do raso? Sabe que aquela oração é a oração do raso: Senhor, obrigado pelo dia de hoje, Senhor, obrigado pelo alimento, Senhor, abençoa meu dia. Isso é raso. Sabe o que é mais profundo? É você ajoelhar e dizer: Deus, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para te louvar, revela-me os teus segredos, conta para mim os propósitos, Senhor, fala comigo, deixa eu ouvir a tua voz, Senhor, me batiza com o Espírito, renova minha alma, regenera, Senhor, unge, Senhor, a minha cabeça, que eu seja instrumento, Senhor, que eu fale línguas estranhas, me dê dons espirituais, que eu possa ter intrepidez de evangelizar, de pregar. Aí o Senhor vai te envolvendo, a glória vai envolvendo, e daqui a pouco você está mergulhado, você fala em línguas estranhas, você revela, você bate, meu Deus do céu, há uma glória intensa de Deus. Jesus entra dentro do barco de Pedro, e quando ele entra dentro do barco de Pedro, ele fala: vamos para um lugar mais profundo, e ele diz: lança a rede para ali, lança a rede para ali. Diz que Pedro joga a rede, e quando Pedro joga a rede, vem uma quantidade enorme de peixe. Jesus estava no barco de quem? De Pedro. Veio uma quantidade enorme de peixe, que os peixes agora estão dentro do barco, o barco está indo a pique, quase afundando de tanto peixe. Entenda uma coisa: era tanta bênção que eles estavam afundando, era tanta bênção que eles estavam quase afundando. E o que eles tinham que fazer com tanta bênção que estava afundando? Lá na beira do mar da Galileia tinha uns barquinhos, que quando Pedro saiu de barco, que Jesus estava dentro do barco, os barquinhos nas margens começaram a acompanhar na lateral, começaram a acompanhar na lateral, não tinha nenhum peixe, começaram a acompanhar, mas Jesus estava no barco,
e os barquinhos à volta, e diz que quando o barco de Pedro encheu de peixe, ele teve que compartilhar com esses barquinhos que estavam do lado, teve que compartilhar. A promessa não era para os barquinhos, a promessa era para o barco que estava Pedro, mas ele teve que compartilhar com os barquinhos que estavam à volta. Irmãos, eu vou te dizer, Deus vai transbordar tanto sobre a sua vida, que aqueles que estarão ao seu lado serão abençoados, alcançados. Alguém vai falar assim: eu estou andando do teu lado, eu não sei porquê, mas depois que eu comecei a andar com você, pastor Adriano, as bênçãos também começaram a me alcançar. Eu já ouvi tanta gente aqui dizendo: pastor, depois que eu vim para a igreja aqui, depois que eu vim para Lagoinha, parece que a minha vida mudou, as coisas mudaram. Ei, não há segredo nenhum, é porque aqui tem promessa de Deus, e a promessa de Deus talvez não seria para você, mas você é alcançado. Mas em nome de Jesus, a tua família, a tua casa, a empresa que você trabalha será abençoada. Sabe por quê? Porque você está lá. Adora Ele, adora Ele. Ruth então vai dizer: a promessa não é para mim, mas eu vou te acompanhar. A promessa não é para mim, mas eu vou andar ao teu lado. Olha para quem está do teu lado e fala assim: anda do meu lado. Eu tenho promessa de Deus. Ruth então vai com Noemi. Aí entra o texto que nós lemos, que ela fala assim: de tanto ela ter insistido, Noemi então viu que ela estava decidida. Decisões definem destino. A promessa era para Noemi. Noemi volta, e quando Noemi volta, encontra Boaz. Boaz é parente de Noemi, e Boaz agora não vai casar com Noemi. Boaz agora vai casar com Ruth. E quando Boaz casa com Ruth, Elias, quando Boaz casa com Ruth, gera um filho. Sabe qual é o nome do filho que gera? Obed. Diga comigo, Obed. Aí Obed vai ter uma esposa e vai ter um filho. E quando Obed tem um filho, o nome do filho de Obed chama-se Jessé. Pode subir. E quando Jessé casa, Jessé vai ter um dos filhos que vai colocar o nome de Davi. Ruth agora é bisavó de Davi. E a Bíblia diz que de Davi vem algumas gerações para frente, vem algumas outras gerações para frente, mais 14, vão passando de 14 em 14 gerações, até chegar a José, até chegar a Maria, que eles vão ter um filho, que o nome do menino é Jesus. Coloca no telão Mateus capítulo 1 verso 5 para mim. Se coloca de pé. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Ruth a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Coloca no versículo 17 agora. Mateus 1 verso 17. Verso 17. Mateus 1 verso 17. Não é Mateus 17 ou não. Mateus 1 verso 17. Versículo 17 de Mateus 1.
de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação da Babilônia, 14 gerações. Desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Volta para o versículo de número 5, para você entender. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed. Nome de quem está aqui? Nome de quem está aqui? Em cima de Jessé, Ruth. Diga comigo, Ruth. Quem era Ruth? Moabita. Estava onde? Fora dos planos de Deus, fora dos projetos de Deus. Mas decisões definem destino. Deus muda a maldição em bênção. Deus muda a maldição em bênção. Deus muda que não estava nos planos, mas Deus diz: vai entrar nos meus planos, vai entrar nos meus projetos. Ei, a decisão é agora. Ei, a decisão é hoje. A decisão que você toma pode mudar a sua vida. A decisão que você toma hoje pode mudar a sua geração, pode mudar os seus filhos, pode mudar os seus netos, o teu nome. Deus está dizendo: a tua decisão abre porta. A tua decisão hoje, ela faz te honrar. Ruth está lá fora, mas agora ela está no livro de genealogia de Mateus. Você pode dar glória a Deus aí. Você pode dar glória a Deus aí. Deus está cuidando de ti. Deus cuidou de Ruth. Deus cuidou de Ruth. Deus abriu a porta. Pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Só não acontece se você não decidir certo. Se você retornar, se você voltar para a velha vida, você não ouve mais a história de Orfa, mas você ouve a história de Ruth. Deus mudou a sorte de Ruth. Deus está dizendo: talvez você venha de uma família de maldição, talvez o teu pai e a tua mãe te amaldiçoou, talvez você venha de uma família totalmente destruída, mas o Senhor está dizendo: eu te honro, eu te abençoo, eu sou contigo, eu cuido de ti. Talvez você veio de um lar destruído, talvez você veio de um lar totalmente fora, mas Ele está dizendo: não é a tua casa que define o seu futuro, não é onde você nasceu que define o teu futuro, não é a tua classe social que define o teu futuro. O que define é as tuas decisões, as tuas decisões. Agora para pensar. Se o orgulho de Noemi aprecar-se dela não voltar, ela deixaria de receber. Se o orgulho de Naamã o impedisse que ele mergulhasse, ele voltaria para casa doente. Se o orgulho tivesse batido no coração de Jesus, ele não teria recebido um nome sobre todos os nomes, e nem autoridade nos céus e na terra. Mas a humildade cura, a humildade abre porta. Ruth disse: a promessa é para mim, mas eu não desisto. A promessa não é para mim, mas eu não desisto.
Você lembra daquela viúva que ficava batendo na porta do juiz até ele poder resolver a causa? Perseverança. Olha para quem está do teu lado e fala: perseverança. Insista, persevera e não desista. Não desista, não desista, não desista, não desista, não desista. Não pare, nem por palavras de alguém, nem por humilhação, nem por orgulho. Não decida por necessidade, não decida pelas emoções, mas nessa noite seja movido por Deus, seja movido por Deus, seja movido pela palavra. Aleluia. Imagina se há 26 anos atrás um garoto jovem, 27 anos de idade, com a sua empresa, com os seus negócios, tudo ok financeiramente, dissesse não para Jesus. Aleluia. Mas aí depois de 26 anos, estou eu aqui, aleluia, pregando a palavra, exaltando o nome dele. Hoje o irmão me chamou no WhatsApp e disse assim: ei, pastor Alexandre, o irmão Denilson, diz aquele menino novo lá na escola, que jogava bola, corria de um lado para o outro, que como eu fico maravilhado, que você hoje está fazendo a obra do Senhor, se converteu. Ele já era crente e eu ainda não. E ele diz: como eu me alegro de ver Deus na sua vida, as coisas acontecendo. Sabe por quê? Porque a humildade foi diante do Senhor. Os que se humilham, o Senhor o exaltará. Tem alguém aqui nessa noite? É noite de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me coloco diante de ti. Tem bênção para a tua vida, tem bênção para a tua geração. Teve bênção para a geração de Ruth, a primeira geração, a segunda, a terceira, a quarta geração. Eu quero profetizar sobre a sua vida. A tua decisão de hoje, de agora, mudará a história da tua geração, dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, dos teus tataranetos. As tuas decisões de hoje mudará a história de geração em geração. Adorei.
passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E eu estou contigo, filho. Eu estou. Ah, ele é contigo. E eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Eu seguro em tuas mãos. Eu sou contigo. Ele está cuidando de você.